Então vamos lá, continuando, a gente estava falando, essa é a parte 2 do vídeo sobre sofrimento e modelos mentais que ficam rondando a nossa vida. Então, a gente estava falando, né, só para a gente retomar de um ponto, do porquê que a atitude de ruminação de pensamentos sempre acaba nos abatendo. E a questão é a seguinte: como eu estava falando, nós somos seres que nos orgulhamos da nossa capacidade de refletir, conceituar, né? Elaborar definições e conseguir manifestar de uma forma bastante lógica, né? Tudo aquilo que a gente sente e tudo aquilo que a gente fala. Então, para exemplificar assim mais ou menos o funcionamento, né, da nossa vida psíquica, a gente, quando tem um objetivo, a gente tenta elaborar os caminhos mais práticos para a gente conseguir atingi-los. Então, por exemplo, coisa que já acontece comigo com alguma frequência, né? Às vezes, como eu saio de casa com bolsa que tem meus pertences pessoais, bolsa de computador, mais a lancheira que leva os lanchinhos, né, ao longo do dia, né? Então eu vivo com livros, eu vivo com a mão cheia de coisa. Então, volta e meia eu esqueço uma das bolsas em casa. Então, assim, ou eu chego no consultório, eu deixei o computador em casa, ou eu tô lá no meio do trabalho, aí um dia bate aquela fomezinha, eu vou procurar cadê a lancheira, não tá, enfim. Aí a gente, para resolver esse problema, eu tenho duas possibilidades. Ou eu volto em casa, quando eu cheguei lá no consultório, cadê o computador? Tá em casa. Ou eu volto em casa para resolver, vejo quantos minutos faltam para eu começar a atender, vejo se dá para ir ou se não dá. E aí, o prontuário é eletrônico, se eu não tiver o computador não funciona. Então, o que acontece? Aí eu vejo a hora, vejo se o marido está em casa, vejo qual seria a melhor solução. Então, assim, não vou ficar muito tempo pensando, sentindo aquele pesar, aquela raiva, aquela irritação, porque eu esquecia o computador em casa. Então, assim, a gente pega e elabora o pensamento mais curto. A gente precisa ser prático e objetivo em relação a resolver esses problemas. Então, se está na hora de eu começar a atender, eu vou na recepção, elaboro um plano de emergência, pego o prontuário, acesso na internet o prontuário na nuvem do paciente e vou atender o primeiro. Enquanto isso, ou eu ligo para o marido e vejo se ele está em casa e dá para ele me levar, beleza, resolveu o problema. E assim, com todos os outros que vocês se deparam ao longo da vida de vocês. Então, nós estamos treinados desde pequenos a ser eficazes para resolver problemas. Só que essa questão de resolver problema na hora em que a gente é invadido por um sentimento, por alguns dias de baixo astral, seja depressão, ansiedade, agudização de qualquer sentimento ruim que vem à tona, a gente, como eu falei antes, a gente é invadido por sentimentos ruins e a gente quer resolver o problema da forma prática, né? Por que eu tô assim, né? O que eu vou fazer com isso, né? E assim, o fato da gente sempre querer sair desse estado de humor desconfortável pode fazer a gente ficar mais escravo dele ainda. Por quê? A gente não entende, porque a gente gostaria de entender, a gente quer sair, mas não sabe como, né? E conversa com um amigo entende de um jeito, conversa com outro, isso aí você não tem nenhum motivo de estar se sentindo assim. Às vezes a família é a que menos entende, né? E ela tá sempre querendo que a gente fique bem, a gente não fica bem aí, né? E assim, a gente tem a sensação de que sempre está precisando fazer algo para resolver esse sentimento ruim, né? E com a gente mesmo, imagina, procurar profissional, imagina, né? Assim, só em último caso, né? Então, aí vem a ruminação. O que eu vou fazer? Preciso saber o que eu vou fazer para sair disso. Aí você sai para caminhar, ou você sai... Mas você está sempre pensando aquilo, né? Então, gente...
é estabelecido, então, a gente não consegue encontrar respostas, tá? É o que a gente chama de espiral descendente de sentimentos e pensamentos. A gente se sente mal, pensa uma coisa negativa, pensa uma coisa negativa e sente-se mal. E aí uma coisa vai puxando a outra. Aí de repente lembra de uma coisa que aconteceu lá quando a gente era criança e vem aquele sentimento. Esses sentimentos então são terríveis. Aqui a gente viu o que fulano me fez né? E assim, separação, mas fulano podia ter feito isso, por isso, se não fosse isso, eu não estava nesse estado. Ex-mulher e ex-marido, então, é danado para botar a culpa em ex, né? Sendo que é como se a gente não tivesse deixado eles fazerem o que fizeram, né? E a gente não fosse compatível com algumas condutas. Então, assim, tem que arrumar algum culpado, tem que arrumar uma causa para isso, né? Então, assim, além de frustração para não encontrar uma resposta definitiva que te leve, vai lá resolver o problema, né? Você ainda lembra das suas fraquezas e deficiências para você justificar, né? Porque se eu não fosse tão emotiva, se eu não fosse tão perfeccionista, se eu não fosse tão assim, eu não tava desse jeito, se eu não fosse tão boazinha para todo mundo não ia fazer isso comigo e eu não tava me sentindo desse jeito, né? Como é que vai ser o meu futuro se eu continuar desse jeito? Eu não posso, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho insônia, ou então excesso de sono, eu não quero levantar. Como é que eu vou dar de comer para minhas filhas ou meus filhos? Ou como é que eu vou sustentar minha casa? Eu preciso, né? E aí vai dar sentimento ruim. Né? Então a gente questiona o valor, inclusive, de estar vivendo, o porquê, né, de estar vivendo isso. Então, a gente precisa parar. Né? Então, o caminho e o trabalho que eu gostaria de falar para vocês, para a gente adotar, é horrível falar isso, né? Mas aquela máxima que fala de aceita que dói menos, ela é de verdade. Ela é de verdade. Você sabe por quê? Porque a gente, para se ver livre de um sentimento, a gente tem que abrir o coração para ele. Gente, a primeira vez que eu fui fazer um processo de internalização da tristeza, da internalização da raiva, da internalização da incompletude, do sentimento de culpa, não é fácil. Não é fácil, não. Mas precisa coragem. E eu tô dizendo pra você que o que eu tô falando é o seguinte: espera passar. Não é que você vai estar se sentindo na pior e vai continuar na pior. É diferente. Aceita, essa é a minha tristeza, essa é a minha raiva, esse é meu sentimento de fracasso, esse é o meu sentimento de ironia. Ironia não, meu Deus, de menos-valia. Aceita que dói menos. E ele vai se desembaraçando, nada de ficar pensando, nada de ficar procurando solução para tudo. Aceita, seja humilde. E a partir daí, ele vai se amainando. A gente se treina. Então, muita gente, quem já me conhece, fala que eu vivo falando de meditação, de internalização do sofrimento, de respiração, de criar o estado interno, onde você vai encontrar a sua maior fonte de felicidade, que é naquele espaço ali de dentro. Nem sempre ele vai estar iluminado, nem sempre ele vai estar festivo, mas ele é seu, e é o seu conforto. E daí que surgem os primeiros sinais e onde as pesquisas estão se aprofundando mais modernamente. O poder da yoga, o poder da meditação, o poder do mindfulness e o poder do espaço interior bem cultivado. A resiliência interna. Não tinha pensado nisso, né? Mas a gente precisa desenvolver essas habilidades. E esse é o primeiro passo para a felicidade genuína. Um abraço afetuoso para vocês. Tchau!